Olá, queridas mulheres, sejam bem-vindas a mais um Mulheres em Transformação Online. E hoje nós temos mais um vídeo da série Hábitos Saudáveis. E hoje nós teremos a querida Érica Yared falando sobre nutrição. Ela é nutricionista e ela vai trazer para nós a importância da alimentação saudável para o seu corpo físico e mental. Seja bem-vinda, Érica. É uma alegria ter você aqui conosco. Obrigada. Olá, mulheres. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês para compartilhar um pouquinho sobre a nutrição e os benefícios que ela pode trazer para a sua saúde. Eu quero trazer um versículo da Palavra de Deus que fala sobre sermos templo do Espírito Santo e a importância de cuidarmos do que entra nesse templo, do como nós nos cuidamos e como nos alimentamos. Está em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Diz assim: certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Aqui mostra a nossa responsabilidade. Muitas vezes nós achamos que a responsabilidade é de Deus de cuidar do que Ele nos deu. O corpo, eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, e principalmente nós, filhas de Deus, mulheres de Deus, às vezes nós espiritualizamos o que não é para espiritualizar, que é o cuidado com o corpo. Não, eu vou para o céu, ou eu sou espírito. Então nós não vivemos flutuando, nós temos um corpo que foi um presente de Deus, e esse presente nós precisamos cuidar bem dele para cumprir o chamado que Deus nos deu, de ser também uma boa esposa, uma boa mãe, e como uma solteira também desfrutar de saúde e pensar que um dia vamos envelhecer. É hoje que nós escolhemos como será a nossa velhice, e isso inclui totalmente a nossa alimentação, as nossas escolhas. E a alimentação saudável, ela é essencial para o funcionamento do nosso corpo, pois é dela que retiramos todos os nutrientes de que necessitamos para a nossa sobrevivência. E, Érica, sobre a alimentação saudável, trazer benefícios, para o nosso organismo, eu gostaria de perguntar para você alguns benefícios de uma alimentação saudável em nosso organismo. O que você pode dizer para nós? Pastora, pensando em uma alimentação saudável, muitas vezes a gente acha que a alimentação saudável é ter que comer 100% certo, né? Não posso comer açúcar, não posso comer muito sal, não posso tomar refrigerante, não, né? Seria o ideal, né? Seria a nossa meta como nutricionista que as pessoas comessem assim. Mas hoje a gente vive uma rotina muito corrida, nós mulheres, mães, né? A gente vive uma rotina muito frenética. Então, a gente precisa ter hábitos saudáveis no nosso dia a dia para a gente conseguir ter energia. E aí, quando a gente fala de alimentação saudável, o que não pode faltar? Frutas, legumes, uma boa salada ali, né, no seu dia a dia. Água, né? A gente não pode esquecer que a água é um alimento importantíssimo e que é o básico que a gente tem que fazer e que muitas vezes no nosso dia a dia a gente esquece, né? Na correria, você acaba acordando, não toma um copo d'água, passa o dia, você vê, não consegui beber nada de água. E isso é uma alimentação saudável. Hábitos, né, que a gente tem falado muito isso, é simples, que faz toda a diferença na nossa alimentação. Sim. E dá uma dica para nós, Érica, sobre água, porque eu converso com muitas mulheres e muitas delas falam assim: eu não gosto do sabor da água, eu não consigo, eu tenho até ânsia ao tomar água, ou eu esqueço. Qual é uma dica que você nos dá? Quando a gente não tem esse hábito de tomar água livremente, assim, sem ser aquela coisa cobrada, eu falo sempre para meus pacientes: aplicativos que te lembrem de beber água. Eu falei isso semana passada na célula sobre a questão de hábitos e citei esse exemplo da água, né? Mas é que nem com criança. Quando a criança é pequena, você tem que lembrar ela toda hora do que ela precisa ser feito.
Você tem que tomar banho, você tem que escovar o dente. E a água é a mesma coisa. Quando a gente já é adulto e a gente não pegou esse hábito, o que a gente tem que fazer? Lembretes no celular, lembretes na geladeira, aplicativos que te lembrem de beber água. E uma coisa muito importante que faz toda a diferença é você andar com uma garrafinha cheia de água. Porque tem pessoas que andam com a garrafinha só que vazia. Aí você vai beber água, não tem água, né? Então o mais importante é você sempre andar com a garrafinha cheia e colocar metas. Eu preciso beber água. E aí muitas pessoas falam, quanto eu preciso de água, né? Uma conta simples é você pegar 30 a 35 ml de água vezes o seu peso. E aí você vai saber a quantidade de água que você precisa tomar no seu dia. E sempre andar com a garrafinha cheia. Isso é muito importante. Ótima dica, ótima dica. E uma coisa, pode colocar frutas para ter sabor ou não? Com certeza. Para quem tem dificuldade, eu sempre oriento fazer uma água saborizada, né? Pode ser uma água com gás. Se você não tem um desconforto com a água com gás, sem problema nenhum, colocar um limão, colocar laranja, gengibre, hortelã, saborizar essa água, tá? Um cuidado que tem que ter é não trocar por aquelas águas H2O, essas águas assim, que já é um refrigerante porque tem açúcar. Mas aí você pegar a água e saborizar não tem problema nenhum. Ótimo. Mas o que podemos dizer, o que seria uma alimentação saudável? Você contemplar todos os grupos alimentares no seu prato, no dia a dia. Comer carboidrato, comer proteína, comer leguminosas, comer um tipo de gordura. Você ter todos esses grupos ali no seu dia a dia, na sua alimentação. Lógico, quando a gente fala de emagrecimento, a gente precisa retirar alguns alimentos por um determinado tempo para a gente ter um resultado. Mas no dia a dia, se você não está passando por esse processo de emagrecimento, você ter todos esses grupos alimentares na sua alimentação é muito importante, né? Às vezes as pessoas querem tirar o carboidrato para emagrecer, a gente retira alguns, mas a gente substitui. Sim. Eu tiro, por exemplo, o arroz branco, mas eu posso consumir uma batata. Eu tiro o pão, mas eu posso consumir uma batata doce ou uma tapioca no lugar. A gente faz essas substituições no dia a dia, mas é muito importante para ter uma alimentação saudável contemplar todos esses grupos: carboidrato, proteína, gordura, as frutas estarem presentes no dia a dia. Isso faz a gente ter uma alimentação mais saudável. O perigo dessas dietas malucas, o que você diz, Érica? Assim, tem pessoas que retiram totalmente, digamos, às vezes legumes, fica só na proteína, só come carne. Isso eu sei que dá um certo resultado, mas também tem um certo perigo para a saúde, não é verdade? Com certeza. Dieta do ovo, comer cada dia aumenta a quantidade de ovo, dieta da sopa, dieta da lua, dieta do não sei, né? Existe só não come a lua. O perigo dessas dietas você acaba tendo um resultado muito bom no começo, que é emagrecimento, só que você não consegue fazer isso durar por muito tempo, né? E isso mexe muito com a nossa microbiota intestinal, que é um cuidado que a gente tem que ter no nosso dia a dia, com o que você come, para que o seu intestino absorva isso com qualidade. Então, quando você faz uma dieta, por exemplo, uma dieta muito rica em proteína, a proteína é legal, é um excelente alimento, nos ajuda a dar saciedade. Mas quando você come o excesso, esse excesso de proteína acaba aumentando essas bactérias intestinais que vão causar alguns desconfortos. E aí começa o grande problema, porque vai trazer um desequilíbrio ali para o nosso intestino. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Outra que eu tenho pego com muita recorrência no consultório é o jejum intermitente. O jejum, ele traz muitos benefícios, é uma estratégia muito boa,
mas não é voltada só para o emagrecimento. Sim. Tem outros benefícios, né? Para melhora da produção de energia na mitocôndria, para a parte cognitiva, o jejum intermitente ajuda bastante. Para detoxificação As é células, excelente, né? Limpeza das células, né? das células. Só que assim, as pessoas fazem muito tempo, todos os dias, e aí para de comer tal hora, fica até 12, 14 horas, e aí quando termina o jejum intermitente, come qualquer alimento, acaba de qualquer jeito, e esses são os cuidados que a gente tem que ter. Então, quer fazer uma dieta, quer mudar a alimentação, procure uma orientação. É o melhor caminho que você vai conseguir chegar a um resultado, né, melhor. Então, procurar orientação, tomar muito cuidado, né, com essas orientações da internet, pegar essas dietas de prontas, outras pessoas, né? Outras pessoas vão no profissional e você passa a dieta, vai passando, né? Tem que tomar muito cuidado, porque quando eu falo por mim, quando eu vou montar o plano alimentar do paciente, eu penso no horário que ele me falou, que ele acorda, que ele vai dormir, que ele faz né? Eu penso em tudo. Então, eu penso em cada alimento que eu vou colocar de acordo com os sintomas que o paciente está sentindo, se o paciente tem problema intestinal. Então, tudo isso a gente pensa na hora de montar o plano alimentar. Então, aquele plano alimentar é para você, não é para sua amiga. Mas ela sente mais ou menos parecido. Não, mas eu montei pensando em você. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas dietas que vão passando ou por aí, remédios, né? Não é verdade, Nossa, Érica? Porque eu vejo pessoas que morreram mesmo. Sim. Pessoas que tomaram um chá, digamos que natural, mas com várias várias ervas. E aquilo parou o funcionamento do rim da pessoa. E a pessoa foi a óbito mesmo, né? Digamos, por um motivo... Que acha que é natural, né? Puxa, natural, não vai fazer mal. Não. Mas sempre pode fazer mal, né? É verdade. Sempre. A gente tem que tomar muito cuidado, até com chás. Eu gosto muito de prescrever chás. Tanto que a senhora é minha paciente, sabe, né? Eu prescrevo vários chás para tomar durante o dia, porque traz benefícios. Só que eu sempre falo, cuidado com o excesso. Um exemplo clássico, o chá de hibisco. Sim. Que toda mulher que nunca tomou um chá de hibisco para emagrecer, para desinchar... Qual que é o problema? Faz 1 litro de chá para tomar durante o dia. Não é recomendado. Porque ele mexe com a pressão, Mexe com a pressão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele é um diurético, acaba trazendo esse benefício. Só que não pode tomar 1 litro de chá de hibisco durante o dia. É 1 xícara, 200 ml ali no dia. Então, não é porque é natural que a gente pode abusar. Sim. Né? E esses remédios naturais, cheios de erva, que vem com esse intuito de emagrecimento, a gente tem que tomar muito cuidado, porque já alguns estudos mostram que não tem só erva, tem alguns remédios junto para ajudar a emagrecer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O risco, né? E uma perguntinha que todo mundo quer saber. Todas as mulheres em casa querem fazer para você. O carboidrato, ele é o vilão? Não. O carboidrato não é o vilão. Ele é essencial para a nossa saúde, principalmente para a produção de energia. A gente precisa do carboidrato. Qual é o grande problema? O excesso de carboidrato. O excesso que, assim, de manhã eu como pão, aí na hora do almoço eu como arroz, aí à tarde eu como um biscoito, um bolo, aí eu como um chocolate, aí à noite eu como mais um pão, aí eu vou jantar. Esse excesso de carboidrato durante o nosso dia que é o grande problema. E também o tipo de carboidrato. Eu sempre oriento os pacientes assim, quer comer um arroz branco? Eu não consigo trocar o arroz branco Nutri, pelo amor de Deus, não tira ele da minha vida. Não tem problema nenhum. Então a gente vai acrescentar algumas coisas ali para trazer mais nutrientes para ele, porque o arroz branco só tem calorias. Então a gente coloca ali um brócolis, coloca uma cenoura, coloca grãos, fazer um arroz com grãos, né? Então tem outras formas da gente melhorar esse arroz branco, tá? Então não precisa tirar o carboidrato. Porque um dia eu ouvi falar sobre a restrição, ela pode, aquelas coisas muito rígidas, pode virar uma compulsão. Com certeza. Pessoas que tira tudo, quando ela volta... Ela come volta, até a parede. E daí vira aquele efeito sanfona, né? Verdade. E fora, não só a questão estética,
mas também a questão da saúde, porque eu creio que o que Deus quer de nós não é questão da dieta em si, mas nos chama para uma reeducação alimentar, uma nova forma de ver a alimentação, de lidar com a alimentação, porque é emocional também, não é, Érica? Com certeza. A alimentação, porque tem pessoas que, se tá ansiosa, ela come demais, ou pessoas ou para de comer, né? Problema, ela fecha a boca e ela seca, né? Mulheres, às vezes, que eu vejo com problemas familiares, ou até chegar, digamos, no divórcio, alguma coisa assim, que daí elas se transformam porque elas estão sofrendo demais e elas param de comer mesmo, né? Então, tudo isso não é o ideal para nós, não é verdade? A gente tem um grande problema e que querer descontar as nossas emoções na comida, né? Se eu tô triste, eu vou comer. Eu como um chocolate, eu fico bem. Aí passou o efeito de chocolate, eu vou comer mais um porque ainda não tô legal. Hoje eu tô com raiva, eu tô estressada, eu vou lá como um pacote de bolacha. Pote de sorvete, né? Sorvete, né? Então a gente acaba descontando as nossas emoções na alimentação e a gente tem que tomar esse cuidado. A gente precisa ter gatilhos, né? Quando eu atendo o paciente com esses sintomas de compulsão, eu sempre falo... o que te causa isso? É um momento de estresse? Então, tenha um ponto de escape. Quando eu tô estressada, eu como tal coisa. Não, a partir de agora, eu tô estressada, eu sempre falo para fazer, vai fazer uma atividade física. Tô estressado, vou correr. Tô estressado, vou pra academia. Mas eu não gosto, mas né, a gente não faz tudo que a gente gosta. Sim. Então, vai que as coisas vão começar a andar e vão começar a ser prazerosas. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da comida, a gente não colocar na comida, né? Se eu comer, eu vou me sentir bem. Não, a gente precisa comer porque a gente é fisiológico, a gente precisa ter energia pra gente conseguir fazer as nossas atividades do dia a dia. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. E como o versículo que eu li, não podemos destruir o templo, pensar por essa ótica, esse alimento industrializado, cheio de química, o que ele vai produzir no meu corpo? Eu sempre falo para os pacientes assim, pastora, coma aquilo que Deus fez. O que Deus criou? O que é natural. A partir do momento que aquele alimento ele passou por um saquinho, ou ele tem um pouco mais de tempo de vida, ou ele já perdeu aquela função dele que era, né, de Deus, né? In natura. Então foge um pouco disso, né? Existe essa classificação in natura, minimamente processado e ultraprocessado. Então a gente sempre buscar o mais in natura possível, tá? Deixar o minimamente e o ultraprocessado ali para raras vezes que você vai comer. Sim. E infelizmente o que a gente mais vê, que esses alimentos estão presentes nas casas com muito mais frequência do que a gente vê. Pela facilidade. Pela facilidade. E até pela falta de informação, porque, digamos, um pão fatiado, digamos que fitness, né? Ali, é para dieta, esse pão é preto, né? É com fibras, e às vezes aquele pão não tem nada saudável, ele é muita química, é ultraprocessado, que você falou, e às vezes nós precisamos nos alertar para isso, e olhar e falar assim, será que eu preciso de fato comer isso? Isso aqui não condiz com o que diz às vezes o rótulo, né? É só ler ali atrás, a quantidade de ingredientes. Aí vem à tona, né? Tudo pequenininho ali, você tem que estar com uma lupa. Mas quando você vai olhar, aí vem a verdade, né? Ou coisas com muito açúcar, né? Muito açúcar, Então... Não, assim, não que você não possa, por exemplo, o pão. Não que você não possa comer, sabe? Mas... será que você tem necessidade de comer todos os dias? Sim. Né? Pão de manhã e à tarde, de manhã e à tarde. Aí fica uma monotonia no plano alimentar ali, na vida alimentar. Você come sempre a mesma coisa, você não está aberta a comer coisas novas, experimentar, fazer um pão com uma farinha diferente. Acho que a gente tem que se abrir um pouco para isso também, né? Lógico, é mais prático você ir lá comprar o pão, já vai ali comer. É muito mais prático, mas não é tão saudável. Então a gente procura
procurar novas alternativas, né? Procurar colocar novos alimentos ali no nosso dia a dia, isso que vai fazer toda a diferença para a gente alimentar o nosso corpo. Vai mexer com o tempo também, Com não é, certeza. Érica? Quando nós entramos nessa reeducação alimentar, nós precisamos dispor de tempo também. Pensar assim, puxa, eu preciso ir mais vezes na verdureira, eu preciso, às vezes até mesmo, vai ser um investimento maior, tanto em legumes, verduras e frutas, mas saber se encaixar dentro da tua rotina e ver os resultados. Eu vi que foi um despertar de Deus mesmo na minha vida aos 45 anos sobre o cuidado com a alimentação que eu precisava. Eu falei, como eu quero chegar aos 50? Então eu preciso hoje decidir, né? Ninguém pode fazer isso por mim. Se tem uma coisa que ninguém pode fazer é mudar a minha alimentação, né? Então nós precisamos decidir hoje, mulheres, como nós vamos passar, como nós vamos estar daqui a uns anos. E tem um grande avivalista que eu li a história dele, ele era galês, John Evans, eu acho que o nome dele, muito usado por Deus em milagres, muitas pessoas se convertendo em sinais, prodígios e maravilhas, só que ele comia muito pouco, né? A sua alimentação era toda desregrada, ele dormia muito pouco também, e ele entrou num lugar de desgaste que atacou a sua mente. Foi direto no seu equilíbrio emocional e mental. E muito cedo ele parou de pregar o evangelho e ele terminou sua vida enclausurado na casa de uma senhora que o levou para cuidar dele. Então, ele não cumpriu o total propósito dele. Ele foi muito intenso, mas ele não pensou que ele não era um super-homem, né? Não vivia de criptonita, né? Então, precisava de um equilíbrio. A gente tem que tomar esse cuidado, né, pastora? Porque nós, mulheres, a gente tem multitarefas, né? Sim. Mãe, esposa, trabalha fora. E a gente, se a gente não se alimenta bem, e isso eu vejo muito no consultório, as mulheres chegando muito cansadas, com sintoma de cansaço, assim, eu me alimento, eu durmo bem, mas eu estou sempre me arrastando, estou sempre irritada, estou sempre cansada, com um corpo que, né, não está legal, está acima do peso, está com muita celulite, com muita flacidez. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado com a alimentação. E não a gente não está falando de estética, né? A gente está falando para esse bem-estar. As mulheres são muito cansadas, né? Com muitas tarefas. E a alimentação, ela vai trazer essa base para você conseguir ter essa melhora no cansaço, para você ter energia. Sim. Então, a gente precisa mudar esses hábitos urgentes, né? Até por amor, né, Érica? Amor à família. Pensar assim, certeza. Eu quero estar bem quando meus filhos estiverem na adolescência, eu quero ver eles se formarem, eu quero ver meus netos ter essa visão, né, de futuro, de geração, pensando através da alimentação. E pensando no hoje também, né, pastora? Porque os filhos são muito daquilo que a gente come. Sim. Se você não tem uma boa alimentação, não adianta você querer que seu filho coma bem, né? Eu sempre falo isso pra Estela. A Estela ama salada, porque ela me vê comendo salada, porque é um hábito que eu tenho e que eu passei pra ela. Mas não que eu fiquei, filha, tem que comer. Sim. Não, de tanto ela ver que eu sempre tive medo de dar salada pra ela, medo dela engasgar. E aí foi uma coisa que eu atrasei muito na introdução alimentar dela. Então, não foi uma coisa que eu fiquei falando, filha, coma, porque eu tinha medo. Só que chegou um dia que ela sentou lá na mesa e começou a comer salada sozinha. Não era uma coisa que eu ficava falando, sabe? E então, assim, nós somos exemplos para os nossos filhos. E a obesidade infantil cresceu muito. Porque nós acabamos deixando a alimentação de lado. E aí quem está sofrendo hoje são as crianças. Então a gente precisa ser exemplo, voltar, né, a comer melhor para a gente ser exemplo dos nossos filhos. Sim, naquele livro do Dr. Aldrin, que está sendo lançado agora, Viver até os 120 anos, eu estava lendo e falando assim sobre uma pesquisa alarmante, falando que essa é a triste geração que pais vão enterrar seus filhos por conta da saúde. Porque se hoje, na nossa época, não tinha tanto acesso a refrigerantes, a bolacha,
Até pela questão também, hoje é muito mais acessível. Mas no nosso tempo não era tão acessível. Quem tomava refrigerante todo dia? Ninguém, só rico. Então hoje em dia o refrigerante está muito acessível. Então as crianças começam a tomar refri na mamadeira. Nós vemos isso, assustador. Não tenho tempo para fazer um suquinho. Toma esse refri, toma essa Coca-Cola. É só hoje, só um pouquinho. 1 aninho, 2 aninhos já tomando refrigerante. Então como vai ser aos 20 anos, sendo exposta a toda essa química já, né? Então nós precisamos ter essa consciência de cuidar dos nossos filhos, da alimentação deles, pela saúde deles. É verdade. Érica, o glúten e a lactose, para quem não é intolerante, qual é o prejuízo dele no organismo? Nenhum, pastora. Não tem prejuízo nenhum. É o que eu sempre falo. O excesso. O excesso, sim, é o problema. Então, a gente só tem que cuidar com esse excesso. Mas consumir no nosso dia a dia não tem problema nenhum. Se você não tem nenhum tipo de intolerância ou uma alergia, uma doença celíaca, não tem problema nenhum. Quais são os impactos causados à saúde mental e física pela alimentação ruim? Você acaba diminuindo a ingestão de nutrientes essenciais para a parte cognitiva, né? E então isso vai causando deficiências. Isso faz com que você não consiga pensar de uma forma mais clara, né? Falando da saúde mental. Você acaba tendo muito esquecimento, você acaba sentindo aquele esgotamento mental, sabe? Você pensa, mas logo esquece, você sempre tem que estar anotando. Isso é falta de nutrientes, por uma alimentação que não está tão equilibrada assim. Então, a gente comer um pouco de cada grupo, que eu falei ali, né? Comer frutas, verduras, beber água. A água é importantíssimo para a saúde mental, né? Eu sempre falo para os pacientes assim, se você comeu e passou 1 hora, você já sente que está com fome, você está com sede. Porque o centro da saciedade e da sede são juntos aqui no nosso cérebro. Então, você fala, nossa, ainda tô com fome. Não, é sede. Bebe um copo d'água. Nossa, que importante isso. Então, comeu e passou meia hora, 1 hora, sentiu que está com fome, é sede. E a sede, muitas vezes você não vai sentir ali, eu tô com sede, a boca seca. Dor de cabeça, então a desidratação causa dor de cabeça, muita vontade de comer coisas específicas, isso pode ser sede também. Então, comeu, sentiu fome, isso é um sinal de sede. Então, é muito importante tomar água várias vezes ao dia para você não ter esses sintomas. E, Érica, fala um pouquinho, para nós finalizarmos, sobre a importância do cuidado do intestino, que é considerado o segundo cérebro do corpo. Isso aí daria para a gente conversar por horas, né? O intestino hoje já tem muitos estudos mostrando a função dele no nosso organismo. Antes a gente pensava que o intestino era só um órgão responsável pelo número 2, né? Só isso. Não, hoje a gente já sabe que o intestino ele é responsável pela parte hormonal, pela parte imunológica. 80% do nosso sistema imunológico está presente no nosso intestino. Ele é responsável por toda a parte de absorção de nutrientes que vão trazer, né, benefícios para o nosso corpo. O intestino é responsável pela parte de produção de neurotransmissores, dopamina, serotonina. Então, tem vários neurotransmissores que nós mulheres precisamos com muito mais frequência. A serotonina para o bem-estar, para essa alegria, esse prazer. A dopamina para a parte de foco, concentração. Então, são neurotransmissores que são produzidos no nosso intestino. Quando você tem uma alimentação que não tem nutrientes, que é muito pobre em nutrientes, em vitaminas, você acaba não nutrindo o seu intestino, que é povoado por micro-organismos. Então, eles precisam ser alimentados. Só que não é qualquer tipo de alimento. Se você tem uma alimentação muito rica em carboidratos vazios, em alimentos muito industrializados, você vai ter uma população ali no seu intestino muito ruim, que vai trazer malefícios, que vai fazer você ficar doente, que vai te trazer muitos sintomas. Agora, quando você tem uma alimentação equilibrada, você bebe muita água, você come fruta, verduras, tem uma alimentação saudável, você tem uma população
circulação no seu intestino que vai te trazer benefício, que vai ajudar ele cumprir todas essas funções que eu citei. Ótimo, porque até tem pessoas que investem um monte em suplementos. Caros até, mas o intestino não tá bem e acaba não absorvendo nada daquilo. A gente fala, né? Você vai estar fazendo um cocô caro. O suplemento, ele é a cereja do bolo, mas você precisa ter um bolo bem feitinho ali para você colocar o enfeite ali. Então, a gente primeiro precisa pensar na alimentação, pensar no básico, né? Beber água, ter uma boa alimentação. O intestino precisa também de atividade física, porque ele é um músculo, então ele precisa de movimento. A gente precisa pensar num sono adequado para depois a gente pensar numa suplementação. Sim, que importante. Muitas vezes nós pensamos só na questão, a alimentação é algo básico, tão simples, e não, é um campo muito vasto, né? E hoje tem vindo tanta tona, né? Até a questão da infertilidade está ligada à saúde do intestino, à saúde da pele. Né? Às vezes, eu vou no dermatologista, às vezes gasta com creme, gasta com tanta coisa, mas não olha para o intestino. Então tá tudo ligado, não é verdade? Com certeza. Então a beleza está em ser saudável. E eu queria deixar, Érica, aqui um momento para você deixar uma mensagem para as mulheres que estão em casa. Eu queria te convidar hoje você parar e pensar como que está a sua alimentação. O que você tem feito por você, né? Se você está muito cansada, se você está muito estressada, se você não tem dormido bem, né? Isso pode ser uma consequência da sua alimentação. Então, veja o que você pode mudar. Comece por pouco. Beba um pouco mais de água, toma um chá, né? Coma uma fruta, para depois você conseguir mudar o todo. Mas comece devagar, que você vai ter vários benefícios, e principalmente para a parte de energia. Você vai se sentir mais disposta, você vai dormir melhor, você vai conseguir fazer as suas atividades diárias com muito mais facilidade. Então, fica o meu convite para você mudar a sua alimentação. Veja aonde está o erro ali e começa a mudar, que vai ser maravilhoso para você. E eu quero deixar aqui, encerrar, né, esse momento especial, esse episódio tão importante que aprendemos tantas coisas, com o alerta da palavra de Deus sobre essa resposta que nós damos ao Senhor de como cuidar do templo. Porque o Evangelho, ele é integral, corpo, alma e espírito, e nós precisamos fazer a nossa parte. Então não viva essa espiritualidade manca de pensar que é só coisas espirituais. Não, eu só ligo para oração e intercessão, e eu vivo no monte, ou às vezes eu faço um jejum sem um equilíbrio. Então eu preciso de tudo isso meu espírito precisa, eu preciso para estar conectado ao Senhor, mas eu preciso cuidar do meu corpo com uma resposta de gratidão a Ele, e também entendendo que eu tenho uma aliança com Ele e eu preciso cuidar bem desse corpo, ser também uma boa esposa, uma boa mãe com saúde, né? E ter essa consciência, como nós cuidamos do nosso lar, se nós nos alinharmos, nosso marido também se alinhará, os nossos filhos também verão o nosso exemplo, e a nossa casa será uma casa mais saudável. Deus abençoe e até o próximo episódio. Um grande beijo.